O quão insuportável é alguém que não aprendeu a conviver. Essa condição de que você não está vivendo sozinho, mas você está vivendo atrelado a um contexto. Geralmente de coisas que funcionam não como você quer, mas como elas são. E quão birrento é um ser humano que não tem idade para fazer birra, que quer que o mundo funcione como ele acha que tem que ser e se movimenta na vida como se tudo pudesse ser resolvido. E eu tenho um negócio com essa tal de tensão. Nem tudo que importa se resolve na vida. A gente aprende a conviver com coisas que não se resolvem. A gente aprende a sustentar coisas que precisam de tempo, às vezes até para se resolver sozinha. E ele é um desconforto porque ele aparece com uma força o tempo todo diante de nós, como condições de que, como se a gente fosse levado a um ambiente em que a gente não controla nada. E eu explico o que é isso. Toda vez que eu vou fazer diagnóstico num time, dentro de uma empresa, que é a minha arena, o lugar que eu costumo atuar, eu observo o time a partir das tensões que ele está convivendo. Então, exemplo, existe uma tensão que ele tem que conviver que está na economia da nação. Tem uma outra que é sobre a guerra, a economia global. Tem uma outra que é sobre o mercado que está inserido. O mercado tem mais margem, menos margem, é a natureza do negócio, ele sustenta um fluxo de caixa mais perto, um fluxo de caixa mais longe. Faz parte. E isso também determina os ânimos das pessoas que trabalham nesse mercado. Tem uma outra para mim, que é a tensão da condição da empresa que ele está, a cultura e as coisas que ele precisa conviver. A tensão dos pares que ele não escolheu e do chefe que ele não escolheu, na maior parte das vezes. E eu sinto que a pessoa que ficou muito competente na vida em resolver problema, ele quer resolver tudo isso, como se essas coisas fossem resolvíveis. E aí mobiliza um monte de gente ao redor para tentar acelerar a agenda de transformação e fazer escolhas muito rápidas, tentar acelerar o campo, tentar estreitar a paisagem, empobrecer toda a complexidade para dar uma saída simplória para o problema, como se tivesse uma saída única para resolver esses contextos todos. E esquece que, mesmo diante das escolhas que estão sendo feitas, as tensões vão continuar lá, pressionando a realidade e pressionando aquilo que a gente precisa fazer. É escolher casar e encontrar a família do cônjuge no domingo. É uma tensão permanente para a vida. É escolher morar em outra nação porque o cônjuge foi transferido. É a tensão de escolher ter filhos em um período da vida em que você poderia estar viajando mais. E são coisas que não se resolvem, você aprende a conviver com elas. E conviver com coisas que não se resolvem chama-se, para mim, vida adulta. Vida adulta, a descoberta de que o mundo não opera à mercê da sua própria vontade. De que aquilo que te pressiona, os opostos que estão diante de você, casar e comprar uma bicicleta, vai ser o exercício de comprar uma bicicleta mais barata e casar com uma pessoa mais legal. Ou você escolher ter uma bicicleta muito legal e casar com uma pessoa que você vai precisar conviver com ela, que ela é chata. Escolher estar com empresa é a atenção de que não existe a empresa perfeita e você vai escolher um lugar que você tem mais autonomia, mas tem menos dinheiro. Ou escolher um lugar que você vai ganhar muito dinheiro, mas você não vai dar um passo sem ter que responder para um monte de gente para onde você está indo. Essa convivência entre opostos é a ideia de que quando eu estou sob a névoa, nesse exercício de tentar buscar lucidez, eu estou convivendo com realidades opostas e que estas tensões todas de realidades opostas, a gente acelerar, colocar o caminho para cá, escolhendo entre a esquerda e a direita, escolher um terreno mais tortuoso ou um terreno mais fácil em prol de um objetivo, são tensões que a gente aprende a conviver a partir das escolhas que a gente faz. A tensão é aquilo que surge antes da escolha e que pauta qual é o tipo de terreno que a gente tem. O quão iludido é alguém que tenta simplificar isso e estreitar o campo de escolha. O gesto de liderança que me faz mais sentido nisso, perder o senso de urgência para resolver coisas que são insolúveis. E elas só estão lá para mostrar para a gente qual é a condição de contorno decisório que a gente tem. O gesto de liderança não é mais do que decidir um cenário, é a sabedoria de enxergar quais são os opostos que precisam ser sustentados. A lucidez nasce para mim da tensão quando eu consigo enxergar as coisas que a gente vai ter que conviver, porque elas não vão se resolver no tempo, que é onde surge a beleza dos paradoxos. Mais sobre E do que sobre os,
mais sobre a gente ter que somar coisas do que a gente ter que abrir mão de outras, mais sobre abrir mão de uma porrada de coisas, mas que elas vão precisar conviver com uma série de outras escolhas que a gente poderia ter feito. É esse movimento da gente não empobrecer o campo, da gente conseguir sustentar a paisagem e a gente prosperar mesmo diante de situações que são contraditórias. A contradição da vida é fácil de explicar quando a gente olha pra gente. A gente quer tudo, e um ser desejante é um ser contraditório em si, porque tudo não terás ao mesmo tempo. A organização quer tudo, a gente quer crescer e sustentar a margem. A gente quer fazer geração de caixa e investimento. Não vai dar para ser tudo na mesma quantidade, né, turma? Então resolver esse problema, inclusive, é o que justifica você estar sentado na sua cadeira. Conseguir prosperar sob tensões justifica mais uma liderança do que uma liderança que decide bem. Porque a maioria das coisas é sobre lidar com temáticas que não se resolvem pela força do seu braço. Isso é a liderança lúcida, aquela que sustenta tensões.